Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Página 300, interações entre seres vivos. Logo de cara aí tem duas palavrinhas aí em negrito, né? Harmônicas e desarmônicas. Todos os seres vivos, qualquer um, eles estão sempre interagindo com outros seres de outras espécies, tá? Claro que seres da mesma espécie também estão interagindo, mas também existe a interação de seres de espécies diferentes, tá? Existe a relação que é positiva, né, que é benéfica, existe a relação que é negativa, que alguém está tomando algum certo tipo de prejuízo. Tem relações que são nulas, né, que não está sendo prejudicado, tá? E quando a gente fala de relações harmônicas, né, existem relações harmônicas grava esse iniciozinho, tá? Intraespecífica, que são relações de seres da mesma espécie. E existem relações interespecífica. Lembra de internacional, interespecífica, de seres de espécies diferentes. Então, quando vocês escutarem assim, relação harmônica intraespecífica, é uma relação, né, harmônica, uma relação que ou ambos estão sendo beneficiados, ou um está sendo beneficiado, mas o outro não está sendo prejudicado. Eu vou dar exemplos de tudo aqui agora para vocês, tá? E vocês podem escutar também relação harmônica interespecífica, que é uma relação harmônica entre seres de espécies diferentes. Mesma coisa, desarmônica, tá? Pode acontecer tanto com seres da mesma espécie quanto com seres de espécies diferentes. Beleza? Então, a gente vai começar falando aí de relações harmônicas, né? O primeiro exemplo que tem aí são colônias, tá? O exemplo que o livro traz aí para vocês são os corais, né? Que eles formam aí depois os recifes de coral, né? De corais. Eles vivem em colônias, ou seja, eles vivem vamos botar assim, um agarrado no outro, né? Um do lado do outro, tá? E o interessante aí é que eles secretam aí uma substância calcária que eles formam aí os recifes, né, de corais aí calcário. Então, mesmo quando eles morrem, né, e continua aquela estrutura ali e outro ser vivo pode usar para alguma coisa, tá? Então, recifes aí tem um papel ecológico muito importante aí no ecossistema marinho, tá? Não é só os corais que vivem em colônia, tá? Estou dando um exemplo aí tô dando um exemplo de como que é a colônia para vocês entenderem. São unidos, né? Um colado com o outro, tá? Sociedade é bem bacana também, que cada um apresenta a sua função, né? Até o livro traz para vocês aí abelhas, né? Que existe a rainha, existe as operárias que fazem todo o trabalho aí, né? De buscar o néctar, produzir lá a formação da colmeia. Existe o zangão, tá? Não é só a abelhas, formigas, cupins, eles vivem em sociedade, bem bacana também. Tá? Todas essas são relações harmônicas, né? Aonde todo mundo está se beneficiando. Vocês vão ver daqui a pouco, aonde só um se beneficia e o outro não, mas também ele não está tendo prejuízo, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Mutualismo, tá? O mutualismo é uma relação aí interespecífica, né, que é uma relação aí de espécies diferentes. No caso aí o exemplo que está dando para vocês no livro são dos líquens, que são algas e fungos, tá? É uma relação obrigatória, né? Nesse caso aí dos líquens, para acontecer tem que ter essa relação. Então é uma relação obrigatória, tá? Tem que acontecer. E existe aonde os dois, no caso aí, os dois estão sendo beneficiados, tá? Por isso que é mutualismo, os dois estão sendo beneficiados. Só que a gente vai ver, ó, outro agora na 301 que está assim: protocooperação ou mutualismo não obrigatório. Por quê? A protocooperação também é igual ao mutualismo, é uma relação entre dois seres vivos,
né, de espécies diferentes, interespecífica, tá? Só que a diferença do mutualismo para a protocooperação, que a protocooperação, os seres vivos que fazem parte dela, não precisam um do outro para sobreviver. Eles podem sobreviver muito bem sozinhos, como exemplo aí da capivara, tá? E dessa ave que está nas costas delas ali. O que eles estão fazendo? Essa ave, ela está comendo os carrapatos que ficam na capivara, tá? E a capivara, em contrapartida, está, entre aspas, dando, né, o carrapato aí para o pássaro comer. Então, assim, ambos estão sendo beneficiados, né? A capivara tá, o pássaro está comendo os carrapatos que estão na capivara, né? A capivara está se livrando dos carrapatos e o pássaro está se alimentando. Ambos estão sendo beneficiados, igual é o mutualismo. Só que o pássaro não precisa necessariamente da capivara para estar sobrevivendo, nem a capivara precisa necessariamente do pássaro para estar sobrevivendo. Então é uma relação aí não obrigatória, tá? Se acontecer, show de bola, positivo, mas se não acontecer também, vida que segue, tá? O comensalismo é um tipo de relação aí, tá? Interespecífica de espécies diferentes, mas somente um está sendo beneficiado. O outro ser vivo, ele não está tendo benefício nenhum, mas também não está tendo prejuízo nenhum. Então, para ele, tanto fez, tanto faz. Agora o outro está sendo beneficiado, tá? É o exemplo aí que está mostrando para vocês aí, rêmonas e tubarão, tá? Esse peixinho está nadando aí em volta aí do tubarão, tá? Muitos deles conseguem se fixar na pele do tubarão, o tubarão acaba locomovendo ele também, né? Acaba protegendo de certa forma. Quem que vai se meter com a rêmona se a rêmona está colada com o tubarão, né? E em contrapartida também, o que o tubarão se alimenta, né? O que sobra, né? Fica pela água ali, a rêmona vai e come. Então ela só está se dando bem aí em cima do tubarão, mas o tubarão não está tendo prejuízo nenhum, ela não está dando nenhum tipo de prejuízo para o tubarão. Então é uma relação aí saudável, mas que somente um está se beneficiando, né? Tem também o epifitismo, né? Que são flores aí, plantas epífitas, né? Que elas vivem no tronco de árvores maiores, no caso, né? De outras vegetais, de árvores maiores. No caso aí está mostrando para vocês a orquídea. A orquídea é uma planta, para quem já viu, pequena, né? De porte pequeno. Então ela precisa pegar luz solar para estar fazendo aí a sua fotossíntese. E se ela ficar no chão, né? Ela não, essas árvores maiores vão tampar ela e ela não vai acabar pegando sol e vai acabar morrendo, tá? Então ela fica aí no tronco das árvores aí, tá? Absorvendo essa luz solar. Só que ela não traz também nenhum benefício para esse outro vegetal maior, mas também não está prejudicando ele. Então é uma relação aí interespecífica, né? Harmônica, interespecífica, só que somente um está sendo beneficiado, mas o outro não está tendo um prejuízo, tá bom? A orquídea aí está sendo beneficiada, show de bola, mas para a árvore não está fazendo diferença nenhuma ali, tá? Ela não, a epífita não está trazendo prejuízo nenhum a ela, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês, beleza? Fiquem com Deus e bom estudo a todos.